Bom, minha história começa quando eu tinha 25 anos de idade. Na verdade, foi quando eu achei que tinha encontrado minha alma gêmea, o amor da minha vida. Eu conheci o meu ex-marido, a gente estava num barzinho. Na verdade, eu saí com minhas amigas, que eu não via há algum tempo, porque eu trabalhava muito, eu também fazia faculdade. Então, a gente não tava se vendo muito, sabe? E decidimos sair, nós três, que elas também faziam faculdade. E a gente se vê, sabe? Curtir um pouquinho, era um final de semana, era um sábado, e eu decidi ir pra um barzinho com elas, e foi quando eu conheci o meu ex-marido lá. Ele tava com um amigo dele, e a gente trocamos olhares e tudo mais. O lugar era pequeno, tava um pouco cheio, apertado, e eles pediram pra juntar a mesa, e a gente aceitou. Eles eram bastante educados, bonitos, sabe? E aí começamos a conversar e tudo mais. E no final, né, do rolê, eu falei que ia chamar o Uber pra ir embora. E foi quando ele se ofereceu pra me levar em casa. Não, deixa que eu te levo em casa, sem problema nenhum e tal. Eu falei, não, não precisa, tô te conhecendo hoje e tal. Não, eu vou de Uber mesmo. Ele falou, não, eu te levo, eu faço questão de te levar. Se você estiver inseguro ou com medo, é só você mandar sua localização em tempo real pras meninas, pras suas amigas ou pra sua mãe, sei lá. E eu vou te levar, pode ficar tranquila, não vou fazer nada com você, eu sou um cara do bem e tal. E aí eu ri, né, a gente brincou e tal. E aí realmente ele me levou embora, me levou pra casa direitinho e tal. Não força nada, foi um super cavalheiro. E nesse dia a gente trocamos o WhatsApp, né, e ficamos conversando a madrugada toda, na verdade. Ele me deixou em casa e dali a gente foi conversando até a gente conversar o dia e noite, o dia inteiro, o dia inteiro. E foi quando a gente marcou de se ver no próximo final de semana, porque ele era polícia militar, então ele trabalhava de plantão, ele tinha pegado alguns plantões, né? E eu também trabalhava muito e fazia faculdade também, então não tinha muito tempo, né? Eu ficava muito cansada. E aí decidimos sair no final de semana. Saímos, ele me levou pra jantar, foi super educado, super cavalheiro, brincalhão, sabe? E aí nós começamos um relacionamento, né? Começamos um relacionamento, comecei a dormir na casa dele, que ele morava sozinho. E quando foi ver, a gente já tava junto há 3, 4 meses já. E ele me pediu namoro, e foi aquela coisa toda. Com um ano que a gente fez de namoro, eu sempre fui muito caseira, né? Porque eu trabalhava muito e ainda tinha faculdade, então eu não saía muito de casa. Então às vezes ele falava, amor, posso ir sair com meus amigos, tomar uma cerveja, amor, vou no futebol, amor, vou sair com a minha família. E eu nunca liguei pra isso, nunca fui uma pessoa muito ciumenta, nunca liguei pra nada, nunca fui de mexer em telefone, nada desse tipo, eu sempre fui muito tranquila. E aí, quando fizemos um ano junto, ele me pediu em casamento e a gente decidiu já ir morar junto antes da gente se casar certinho. E aí fomos morar junto e com 2 meses que a gente tava morando junto, já começou a ser uma coisa totalmente diferente. O relacionamento começou com palavrões, ele começou a falar alto comigo, como ele nunca tinha falado antes. Começou a ir pra futebol, né, dia de sábado, às vezes dia de domingo, e só chegava de madrugada, do outro dia. E isso quando ele não chegava em casa, se arrumava e falava que ia sair. E eu ficava, como assim? Você vai sair, vai me deixar em casa sozinho, vamos fazer alguma coisa nós dois e tal. E ele não queria, ele queria sair com os amigos dele, ele queria continuar com a vida dele de solteiro. E foi quando a gente teve a nossa primeira discussão, né, que foi muito feia, por sinal. E ele me deu o primeiro empurrão. Ele me empurrou contra a cama, assim, e eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu falei, nossa, gente, não foi essa pessoa que eu conheci, não foi essa pessoa que eu namorei durante esse tempo todo. E aí eu falei pra ele que eu não ia aceitar isso e tal, e ele me pediu desculpa, falou que nunca mais ia acontecer e tudo mais. E nesse dia ele nem saiu, E aí
Eu fiquei, sabe, bastante pensativa com isso, porque realmente eu não imaginava que ele fosse fazer isso. E foi quando, na outra semana, novamente, a gente teve uma outra discussão, porque eu fui questionar pra ele quem era a menina que tava mandando mensagem pra ele no Message. Ele deixou o Facebook dele aberto no notebook, eu vi o Message e eu só não abri a mensagem porque eu nunca fui de invadir a privacidade de ninguém. Só que eu vi, sabe, aquela bolinha lá que chegava e ficava chegando várias mensagenzinhas, assim no notebook dele também ficava assim. E ficava chegando várias mensagenzinhas, ô, cadê você? Você vai chegar aqui que horas e tudo mais. E aí eu fui questionar pra ele, a gente teve uma briga muito feia, foi quando ele me agrediu a primeira vez. E depois dessa primeira vez, que tipo, ele viu que eu não fui embora, eu fiquei com vergonha de falar com a minha mãe o que estava acontecendo, com meus pais. Eu fiquei com vergonha de pedir meus pais para voltar para casa, sabe? Porque eu sempre fui muito orgulhosa, sempre fui muito na minha, eu sempre fui muito independente. Eu nunca pedi ajudar ninguém para nada, sabe? Eu sempre fui muito decidida e eu não tava nem acreditando que eu tava passando por aquilo. E eu só falava pra ele que eu ia deixar ele, que eu ia embora, eu nunca ia. E aí foi quando começou as agressões frequentemente. E eu ficava trancada dentro de casa, eu comecei a faltar trabalho, até a hora que eu fui mandada embora. E tudo piorou. Tudo piorou quando ele viu que eu realmente estava dependendo dele pra tudo. Acabou. Acabou. Ele fazia tudo o que ele queria. E se eu fizesse qualquer coisa, se eu colocasse uma roupa que ele não gostasse, ele mandasse eu tirar e eu não fosse tirar, ele me agredia. E as agressões começaram frequentemente. E ele me agredia e depois ele vinha muito, me desculpa, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa, eu não quero ser uma pessoa melhor, eu vou mudar, eu não quero isso pra nossa vida, não sei o quê. E eu acreditava, né? Chegou um momento que eu não conseguia mais sair desse relacionamento. Eu não conseguia mais. Eu pensava em ir embora quando ele estava trabalhando, eu arrumava minhas coisas todinha. E na hora de ir embora, eu não tinha forças. Eu pegava o telefone, eu ligava pra minha mãe, ela me perguntava se estava tudo bem. Na hora de falar, eu voltava a estacar zero de novo. E as coisas foram só piorando, piorando, piorando. Gente, eu entrei numa depressão profunda. Ele me chamava de feia. Ele falava que quando ele me conheceu não era assim. Que eu tava horrível, que eu tava ridícula, que ninguém ia me querer daquele jeito. Eu parei a faculdade. A minha vida desmoronou. Desmoronou. Minha vida, tipo, foi do céu ao inferno. E eu só sabia chorar, não sabia mais fazer mais nada, eu não sabia a quem pedir ajuda, não sabia a quem recorrer. Eu tinha medo, sabe, de eu falar isso com alguém, ele saber e me bater mais ainda. E eu pensei, eu não vou conseguir sair disso. E foi quando meus pais apareceram lá do nada pra me visitar. E aí, quando eu abri a porta, minha mãe me olhou, meu pai me olhou, minha mãe desabou de chorar. Minha mãe falou, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu tava muito magra, eu tava com hematomas no corpo. E minha mãe falou, a gente vai na delegacia agora e você vai dar parte dele. E eu comecei a chorar, eu falei, mãe, não, melhor não, se ele souber ele vai me bater, se ele souber ele vai atrás de vocês, ele é capaz de qualquer coisa. Minha mãe, não, nós vamos sim. E aí minha mãe me pegou minhas coisas, algumas roupas minhas, colocou no carro com meu pai e nós fomos na delegacia, demos parte dele. E ele foi chamado na delegacia, eu fiz corpo de delito. Ele ficou um tempo afastado do trabalho, né, da polícia e respondendo, né, porque meu pai meteu processo nele, na verdade eu meti o processo nele, e aí por cárcere privado, porque ele não deixava eu sair, e quando eu saía, se eu chegasse em casa eu apanhava muito, então ele não deixava eu sair.
Eu tinha que ficar em casa, não podia abrir a porta para ninguém. Naquele dia eu abri a porta porque eu precisava muito de ajuda. E eu sabia que qualquer pessoa que me visse naquele momento ia me ajudar. Eu só não imaginava que fossem meus pais. E eu voltei a morar com meus pais me ajudaram. E foi quando eu consegui, né, me levantar novamente com a ajuda dos meus pais, obviamente, com a ajuda da minha psicóloga, que eu agradeço ela de coração, que teve muita paciência comigo, porque eu tinha muito medo de qualquer momento ele entrar naquela sala e ele me pegar lá dentro. Porque só eu sei o que eu passava com ele dentro de casa, só eu sei quantas vezes ele colocou a arma na minha cara. E por um momento, quando eu terminei com ele, eu ainda pensei que eu não conseguiria viver sem ele. Um absurdo, né, gente? Como é que pode? Ele me machucou, ele me bateu, me humilhou, me ofendeu, fez tudo o que tinha que fazer e por um momento eu ainda achei que eu não fosse conseguir viver sem ele. Realmente, cara, eu tava doente já, né? Eu tava doente. Hoje eu tenho 34 anos, sou casada, né? Muito bem casada, com uma pessoa que me trata super bem, sabe, que me incentiva na minha faculdade. Eu terminei a minha faculdade, estou fazendo outra faculdade, que me incentiva, sabe, que me ajuda. Eu trabalho por conta própria, na verdade, ele que me ajudou a abrir meu negócio. Eu sou grata, muito grata aos meus pais, né, a Deus principalmente, que me deixou sobreviver, porque eu pensei várias vezes em me matar, porque eu já não tinha mais vontade de viver, minha vida não fazia sentido nenhum. Então eu pensei várias vezes em me matar, eu já peguei a faca, ficava olhando pro meu pulso, entendeu? E Deus sabe do meu coração, eu tentei de todas as formas sair daquele relacionamento, mas eu não tinha forças para isso. Eu não tinha força, eu chegava a fazer minhas malas para ir embora e não conseguia. Eu ligava para minha mãe para pedir ajuda e não conseguia. Eu conversava com alguma amiga, sabe, para poder pedir ajuda, mas também não conseguia. Eu não tinha força para aquilo, sem contar que eu tinha muito medo também. Então é isso, gente. Hoje eu deixo minha história aqui, né, de exemplo para algumas pessoas que vivem num relacionamento tóxico, totalmente abusivo, que acha que não vai conseguir sair desse relacionamento, que não vai conseguir viver sem essa pessoa, e você fica ali sofrendo, e você só vai vendo a sua vida desmoronar, você só vai vendo você se afundando, e você não tem força para sair. Então hoje eu deixo aqui minha história de exemplo para quando você começar a cair num relacionamento assim, que você saia logo no começo. Porque se você deixar para sair depois, vai ser muito, mas muito difícil. Ou talvez você nem consiga sair, né? Fala, galera. Gente, um relacionamento totalmente tóxico, abusivo, uma dependência emocional fora do normal, né, que ela tinha por ele, e para completar, a dependência financeira, que foi só o que ele precisava para poder fazer ela continuar naquele relacionamento, fazendo tudo o que ele queria. Ela dependia financeiramente dele, então ele fazia o que queria, entendeu? E ela não ia embora, porque na cabeça dela ninguém queria ficar com ela, porque ele colocou isso na cabeça dela. Você é feia, ninguém vai te querer. Que é isso que eles fazem, eles colocam isso na nossa cabeça pra gente achar, pra gente se sentir tão pouco, sabe? Pra gente se sentir feia, pra gente não ter autoestima nenhuma. E a gente achar que realmente só ele que vai querer ficar com a gente. Mas não, gente, não é. Se você tá vivendo um relacionamento que você se machuca o tempo inteiro, que ele te machuca, que ele usa palavras de baixo escalão, que ele te xinga, sabe? Que ele te humilha. Gente, sai desse relacionamento, porque ela tinha uma independência financeira quando não conhecia ele, ela fazia faculdade, ela tinha a vida dela, ela vivia bem. E quando ela foi morar com ele, tudo desmoronou, tudo acabou. Tudo acabou. Ele fez com que tudo acabasse, ela perdeu tudo. Ele fez ela sentir que só tinha ele. Ela não tinha mais nada, ela não tinha mais ninguém. Então, gente, se você tiver um relacionamento e tem xingamentos,
que ele grita com você, um empurrãozinho. Gente, sai do relacionamento, esquece. Dessas pequenas coisinhas que começam um relacionamento totalmente abusivo, tóxico, entendeu? E depois que você tá dentro desse relacionamento, que você já se acostumou, porque o costume também, gente, o costume de estar ali com a pessoa todo dia, aquela coisa toda, às vezes faz com que você não consiga sair do relacionamento. Então, gente, não fique num relacionamento assim, porque você só vai se afundar e no final de tudo isso ainda traz a depressão. Que ela mesma fala que ela pensou em se suicidar, ela pensou em se matar, se cortar. Ela não tinha mais vontade de viver. Uma pessoa que tinha tudo, trabalhava, que fazia faculdade, que tinha perspectiva de vida, do nada acabar tudo assim, gente. Não fique num relacionamento assim. Não fique, se não te respeita, se não te dá amor, se não te dá carinho. Não tem por que você ficar num relacionamento assim. Se tá te machucando, pra que você vai voltar pra uma coisa que te machuca? Que te fere? Pra que você vai voltar? Se te machuca, se tá te humilhando, se você tá se sentindo mal, não volta pro relacionamento assim, gente. Sai. A primeira oportunidade que você tiver, sai desse relacionamento. Porque no final de tudo, ele vai te levar pro fundo do poço. E ele vai estar lá, vivendo a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então é isso, galera. Trago mais uma história aqui, né, de relacionamento completamente abusivo, né, tóxico, e também a dependência emocional, né, porque isso junta essas três coisas. Você também já passou por algum relacionamento assim, ou se você tem alguma história para me contar, me chame no direct do Instagram, tá bom? Para me trazer sua história aqui no canal também. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo e até a próxima.